O peso que vira asa. Uma história de quem não desistiu. Tem um tipo de coragem que ninguém filma. Não é a coragem do herói de filme que levanta no meio da batalha com a música crescendo ao fundo e o inimigo recuando. Não é a coragem do atleta cruzando a linha de chegada com os braços abertos e o estádio inteiro de pé. É uma coragem mais silenciosa, mais difícil, até porque não tem plateia. É a coragem de acordar numa manhã em que o corpo dói, olhar para o teto por alguns segundos, respirar fundo e levantar assim mesmo. Essa é a coragem de quem vence de verdade. Parte 1. A fundação. Ele não nasceu com facilidade. Nasceu com vontade, que é diferente e, no longo prazo, vale muito mais. Cresceu sabendo que a vida não ia abrir as portas sozinha. Que teria que bater. Que teria que bater de novo quando não abrissem na primeira vez. Que teria que, às vezes, empurrar com o ombro, arranhar as mãos, machucar o orgulho e continuar assim mesmo, porque parar nunca foi uma opção que coubesse dentro do peito dele. E foi assim, construindo dia por dia aquilo que não veio dado, que ele encontrou ela. Uma mulher de fé. Não de fé de aparência, não de fé de domingo só, de fé que mora dentro, que sustenta, que âncora. Uma mulher que olhou para ele com aqueles olhos que enxergam além do que está na superfície e que disse sim com uma convicção que ele, naquele momento, jurou que nunca ia merecer completamente. Mas ela disse. E o sim dela foi o começo de tudo que importa. Vieram os filhos. 3 vezes ele ficou do lado de fora de uma sala esperando, com o coração na boca, contando os segundos. 3 vezes ouviu um choro que não era de dor, era de chegada. O choro mais bonito que existe, o choro de alguém que acabou de entrar no mundo e está avisando: estou aqui, me recebam. 3 vezes ele segurou um filho recém-nascido no colo e sentiu, com uma clareza que raramente a vida oferece, que aquilo era o motivo. Não de uma coisa específica. De tudo. De cada manhã cedo, de cada noite longa, de cada escolha difícil, de cada vez que quis desistir e não desistiu. Era por eles. Sempre foi por eles, antes mesmo de eles existirem. E veio também o cachorro. Porque toda família que se preza tem um cachorro que bagunça os planos, come o que não deve, late na hora errada, e ainda assim consegue ser exatamente o que faltava. O amor mais honesto da casa, sem estratégia, sem condição, sempre pronto para sentar do seu lado quando o dia foi pesado. A vida estava cheia, barulhenta, imperfeita da forma mais bonita possível. E então a doença chegou. Parte 2. A batalha invisível. Não chegou com aviso. Essas coisas nunca chegam com aviso. Chegam de mansinho, se instalam devagar, e um dia a gente acorda e percebe que algo mudou. No corpo, no ritmo, na maneira que os dias pesam. Uma doença autoimune. O próprio sistema que deveria proteger decidiu travar uma guerra interna, sem inimigo de fora, sem fronteira clara, sem hora marcada para atacar. Um dia bom, 2 dias difíceis. Uma semana de força, uma semana de cama. O corpo, que sempre foi ferramenta confiável, tornando-se algo que precisava ser aprendido de novo, com outros limites, outras regras, outro vocabulário. E sabe qual é a parte mais cruel de uma doença assim? Não é a dor física, embora essa exista e seja real. É a dor de olhar para os filhos e sentir, no lugar do peito onde morava só amor, uma sombra de culpa. Eu deveria conseguir mais. Eu deveria ser mais. Eles merecem um pai inteiro, e hoje eu estou pela metade. Esse pensamento é o inimigo mais perigoso. Não o vírus, não o sistema imunológico em colapso, não o laudo médico sobre a mesa. O pensamento de que não é suficiente. Mas ele aprendeu. Está aprendendo. Porque esse aprendizado não tem data de conclusão. Que suficiente não é sobre quantidade. É sobre presença. É sobre verdade. É sobre olhar nos olhos dos seus filhos e estar ali, de fato, mesmo que o corpo peça para estar deitado. Aprendeu que vencer não é não adoecer. Vencer é adoecer e continuar sendo pai. Parte 3. O que ninguém vê. Tem um homem que acorda antes de todo mundo. Não porque quer. Porque o corpo, às vezes, não deixa dormir. Porque a cabeça está cheia de contas, de planos, de preocupações que têm o hábito ruim de aparecer exatamente quando o mundo está quieto e não há distração suficiente para afastá-las. Ele fica ali, no escuro, ouvindo a casa respirar.
Ouve o filho mais velho virando na cama no quarto ao lado. Ouve o cachorro suspirar lá embaixo. Aquele suspiro profundo de cachorro que dormiu bem e está satisfeito com a vida. Ouve a respiração da esposa, calma, constante, aquela respiração de quem carrega muito durante o dia e merece ao menos a noite em paz. E ele pensa nas coisas que ainda quer dar para eles, não no sentido material apenas, mas nas experiências, nas memórias, nas tardes que ainda vão acontecer. O passeio que prometeu, o parque de domingo, o sorvete derretendo no calor que vai sujar a blusa e ninguém vai ligar porque estão todos rindo. Pensa que quer mais, e o querer mais, em vez de paralisá-lo, o levanta. Porque essa é a diferença entre quem vence e quem não vence, não é a ausência de dor, não é a ausência de medo, não é a ausência de noites difíceis. É o que a pessoa faz logo depois da noite difícil. É o que acontece quando o sol nasce e a decisão precisa ser tomada de novo, ficar ou ir. Ele sempre escolhe ir. Machucado às vezes, cansado quase sempre, mas vai. Parte 4. O que os filhos vão lembrar. Vou te contar um segredo sobre memória de filho. Filho não lembra do pai que tinha tudo fácil. Filho não lembra do pai que nunca errou, que nunca cansou, que nunca teve uma manhã ruim. Esse pai não existe, e mesmo que existisse, não deixaria saudade de verdade, deixaria uma estátua fria num pedestal distante. Filho lembra do pai que caiu e que levantou. Filho lembra da tarde que o pai estava claramente cansado, com aquele cansaço que vai além do físico, e foi assim mesmo levar no parque. E ficou, e brincou, e riu daquele jeito que só aparece quando a gente se esquece por um momento de tudo que pesa. Filho lembra do pai que falou sobre a doença sem esconder, com palavras honestas, adequadas para a idade de cada um. Porque pai que explica as dificuldades ensina filho a enfrentar as próprias. Pai que esconde ensina filho a ter medo do que não conhece. Filho lembra do pai que, mesmo nos dias ruins, disse eu te amo com a boca. Não só com o trabalho, não só com o sacrifício. Com a boca, olho no olho, abraço de verdade. E quando esses filhos crescerem, e vão crescer rápido, sempre crescem rápido demais, e o mundo apertar, como o mundo tem o hábito de fazer, eles vão lembrar. Vão lembrar que o pai também foi apertado, e que o pai não dobrou. E então eles também não vão dobrar, porque viu, quando criança, que era possível carregar peso e ainda assim sorrir. Que era possível estar doente e ainda assim lutar. Que era possível ter medo e ainda assim aparecer. Esse é o maior legado que um pai pode deixar. Não é herança, não é patrimônio. É exemplo, é a prova viva, andando pela casa, de que a vida difícil não precisa virar vida desperdiçada. Parte 5. A mulher ao lado. Precisa ser dito, porque seria injusto não dizer. Por trás de um homem que não desiste, quase sempre há uma mulher que também não desistiu. Que ficou quando podia ter ido embora. Que orou quando ele não tinha mais palavras para orar. Que segurou a casa quando o corpo dele não conseguia. Que olhou para ele nos dias piores, nos dias em que ele não se reconhecia no espelho, em que a doença falava mais alto que a esperança. E disse, sem precisar de discurso, eu estou aqui, e eu não vou embora. Aquela mulher abençoada de domingo que disse sim, e que renova esse sim todo dia, de formas diferentes, nas formas silenciosas que o casamento real exige. Não as formas bonitas do altar, mas as formas verdadeiras do dia a dia, da manhã difícil, da noite longa, do jantar com criança chorando e cachorro latindo e a vida sendo a vida. Guardem um ao outro, vocês dois, com as mãos e com as palavras. Falem as coisas difíceis, não deixem endurecer. Porque amor que não se fala apodrece por dentro sem que ninguém perceba de fora. Parte 6. O que é vencer de verdade? O mundo tem uma versão torta do que é vencer. Acha que vencer é chegar primeiro, ter mais, aparecer mais, fazer barulho suficiente para que todo mundo olhe e reconheça. Mas existe outra vitória. Uma vitória que não cabe em troféu, que não aparece em foto, que a maioria das pessoas nem vai notar de fora. É a vitória de acordar numa manhã de dor e escolher a ternura em vez da amargura. É a vitória de olhar para a doença e dizer, você me muda, mas não me define. É a vitória de trabalhar pelo futuro dos filhos sem perder o presente deles.
É a vitória de amar uma mulher todos os dias, não só nos dias fáceis, nos difíceis, nos feios, nos dias em que amor é verbo de ação e não sentimento de novela. É a vitória de ser pai de verdade, não pai de Instagram. Não pai de aniverso contra barra o 00 e 1 Rio, mas pai de terça à noite, de tarefa escolar, de pesadelo às 3 da manhã, de sorvete derretido no sol de domingo. Essa vitória não tem câmera, não tem plateia, mas tem 3 pares de olhos que te observam todo dia e aprendem, sem que ninguém ensine com palavras, o que significa ser um homem de verdade. Epílogo. Para quem está no meio da batalha. Se você chegou até aqui e reconheceu algo dessa história, na dor, no cansaço, no amor, na teimosia de continuar, então isso foi escrito para você também. Não desista, não da família, não dos sonhos que a doença tentou reduzir, não do passeio de domingo que o cansaço tentou cancelar, não de si mesmo nos dias em que parece impossível ser quem você quer ser. Vencer não é não cair. Vencer é levantar uma vez a mais do que caiu. E você já está fazendo isso. Todo santo dia. Essa história não tem fim escrito ainda. Ela está sendo escrita agora, numa vida real, por um homem real, com mãos que às vezes tremem, mas que nunca largaram.